Com mais de 110 milhões de espectadores e quase 9 milhões de praticantes, o futebol americano é o esporte mais popular dos Estados Unidos. Chegou ao Brasil na década de 1980 com algumas transmissões na Rede Bandeirantes, mas se popularizou com a chegada dos canais ESPN. Hoje, o esporte tem fãs que se entregam para conseguir praticar o esporte. E aqui é uma escolha muito pessoal, porque aqui não tem o retorno financeiro. Aqui você faz por amor, por lealdade, por glória, por honra. O futebol americano é um estilo de vida, né? Não tem como ser outra coisa. É uma paixão, começou com uma paixão, hoje já é mais que amor, né? Hoje a gente se dedica praticamente tudo para cá, para o futebol americano. É academia, alimentação, é tudo voltado para o futebol americano. Então não tem como não ser apaixonado pelo esporte. O futebol americano, além de proporcionar disciplina, de proporcionar competição, ele te proporciona também o foco, o objetivo, e isso você dá para sua vida. Então é um estilo de vida mesmo. Olha, o futebol americano eu vou te falar que é 80% quase da minha vida. Na hora que eu acordo, eu penso no futebol americano, seja pensar no Storm, seja pensar no meu time da NFL, pensar em fantasy futebol, qualquer coisa, meu dia normalmente começa pensando em futebol americano. Que nem todo mundo começou no esporte, um amigo de um amigo que conhecia o esporte, tinha uma bola, jogava videogame. E a gente ficava brincando de lançar a bola um pro outro, daí um dia a gente resolveu que queria procurar um time. O futebol americano, o primeiro contato na verdade que eu tive foi com um videogame, né? Na época que saiu o Maiden no PlayStation, 2001, 2000 foi o meu primeiro contato com o futebol americano. E com isso, na ESPN também eu já assisti alguns jogos do futebol americano. Como produto de televisão, a NFL é muito legal, porque a TV americana coloca o que ela tem de melhor em tecnologia a serviço das transmissões de NFL, as câmeras, os replays, os gráficos, está muito bem embalado. É um esporte que as pessoas estão entendendo que é muito legal, com um produto de TV muito bem embalado, com as transmissões leves e descontraídas. Acho que é isso. Não adianta você também falar transmitir na TV aberta só vai transmitir se isso daí der muita audiência. Se ninguém conhece o futebol americano, então a TV aberta não vai passar, né? Se você está um público hoje muito restrito, porque ela não vai dar audiência. A NFL, a Liga Nacional de Futebol dos Estados Unidos, já sinalizou grande interesse no mercado brasileiro. Uma lista divulgada pela própria instituição aponta que o Brasil está atrás apenas de México e Estados Unidos em países com maior audiência. A NFL já trouxe jogadores profissionais para fazer workshops e oficialmente estuda trazer um jogo das estrelas ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Tem televisão traz torcida. Então se você só transmitir jogos de alguns times, só esses jogos vão ter torcida. E aí o que acontece? Os outros times vão ficar fracos e vão acabar morrendo. Que é o que está acontecendo no futebol hoje. A crise que a gente está vivendo no futebol tradicional é justamente por causa da televisão. No meu caminho eu vejo a NFL, se ela enxerga no Brasil um potencial mercado, de quem que é o dono do produto futebol americano hoje? A NFL. Ela é detentora desse produto, ela que óbvio, não é que ela é dona da modalidade no mundo inteiro, só pode jogar. Não, mas o principal produto do futebol americano é a Liga Americana. Né? Então ela falou, o Brasil é um mercado potencial, então eu vou desenvolver esse mercado. De que maneira? Vou realizar ações lá dentro, vou fazer clínica, vou pôr mais pessoas em contato, vou investir no país. O caminho é esse. Os times de futebol americano no Brasil começaram a se organizar com pouca estrutura. Nos anos de 1990, era difícil achar equipamentos e a grande maioria dos times jogavam em parques públicos. Mesmo com maior acesso às bolas, proteções, capacetes e locações apropriadas, os times ainda enfrentam dificuldades financeiras para ter acesso aos itens necessários para uma prática profissional. Era uma praça ali do Ibirapuera, um lugar ali que tinha espaço suficiente para brincar. Naquela época era difícil até conseguir bola, então alguém que tivesse bola já era um... Naquela época quem tivesse a bola já tinha uma estrutura acima dos demais, e era tudo na base do improviso, né? A gente jogava ali como dava, marcava campo com cone, com fita de nylon, né? Era mais para diversão do que qualquer outra coisa na época, né?
Aí dessa diversão que passou até a organização e aí virou, já começou a ter alguns campeonatos, já começou a surgir times organizados com o objetivo de querer ser campeão. Quando a gente começou era uma estrutura muito rudimentar, nem estrutura jurídica nós tínhamos. E hoje a estrutura é muito maior. Antes nós tínhamos um time que basicamente tinha uns 20 jogadores que jogavam flag football, que é uma modalidade de futebol americano sem contato. E agora nós temos o time feminino, o time de desenvolvimento, o time adulto. Então, no começo nós tínhamos basicamente 20 atletas, hoje nós temos 240 atletas. Então a estrutura multiplicou aí N vezes. Hoje, no futebol americano, você se sustenta, então equipamentos, alimentação, viagens. Então hoje eu acho que o maior desafio do jogador de futebol americano é se manter. Todo futebol americano é amador, mas dentro desse amadorismo a gente pode destacar alguns que são organizados e alguns que são, não que eles são desorganizados, mas são alguns que são mais por diversão ainda. A gente tem times que jogam por diversão, são pessoas que querem praticar o futebol americano como hobby, mas para não ficar só brincando entre amigos, eles se envolvem em campeonatos. E a gente tem times que são organizados com o intuito de desenvolver, melhorar e ser campeão. O esporte, nos últimos anos, ele cresceu mais, está crescendo exponencialmente, assim. Por exemplo, há 2 anos atrás a gente não tinha estádios grandes que nem o Canindé, lotados. E hoje em dia você fala que vai ter um jogo no Canindé, a pessoa vai falar, futebol americano, eu conheço. Mas a gente ainda não consegue transformar isso em dinheiro. Eu acho que esse é o maior entrave hoje. Tem gente que conhece o esporte, mas não sabe que tem no Brasil. Então tem muito público em São Paulo, mas ninguém sabe que tem jogo. A gente ainda não aprendeu a capitalizar isso. Desde 2003 que eu jogava, sempre a maioria dos praticantes dependeu dos espaços públicos. Algumas equipes têm locais reservados para jogar. Algumas equipes vinculadas a clube, algumas outras instituições, eles conseguem locais privados para treinar. Mas a maioria, em questão assim, de local para treino, são praças públicas mesmo que conseguem os lugares para desempenhar. Em relação a jogo, mudou. Porque antes os jogos também eram feitos nos locais públicos, né? Hoje não, hoje a gente faz jogo em estádio, alguns jogos já rolaram em arenas da Copa do Mundo. Então a estrutura para jogo mudou muito, para treino não. A gente começa por um centro de treinamento. Você tem um centro de treinamento que basicamente não tem nenhum outro time no Brasil que tem um centro como esse. A gente tem um lugar fixo para treinar, um lugar bom para treinar. A gente tem o Canindé para jogos, que é um estádio sensacional, o gramado é perfeito, não tenho o que falar. Basicamente é isso. Fora as viagens, que a gente não tem custos, então isso ajuda muito. Nos outros times você tem que pagar para jogar, aqui na Portuguesa não. Acho que o time 100% profissional ainda vai levar um tempo ainda, eu acho. Como o meu trabalho é só treinador, essa parte dos bastidores, assim, às vezes eu nem estou tão por dentro, mas falta patrocínio de empresas, grandes empresas, ou até pequenas empresas que consigam dinheiro realmente para os clubes, para pagar desde os seus treinadores a ter ajuda de custo, pelo menos, para jogadores, para que eles não gastem. Hoje, aqui na Lusa, a gente não gasta com nada. Nenhum jogador paga para viajar, e quando viaja não gasta com hotel, coisa do tipo. Isso já é um grande passo. Olha, a dificuldade do time de futebol americano no Brasil é a mesma dificuldade de todo esporte amador. É uma questão financeira, tá? Quando você fala em São Paulo, capital principalmente, você tem outro problema, que é espaço. Então hoje, tá vendo aqui, nosso treino é num parque, tá? Nós treinávamos num campo aqui na Vila Leopoldina, só que a prefeitura fechou o parque, infelizmente. Então a dificuldade que nós temos é essa, é espaço para treinar, tá? Que você depende de parques ou de aluguel de campos. Esses aluguéis são muito altos e uma questão financeira. A principal dificuldade são muitas, né? Desde o transporte, para que você vai do treino para casa, da casa para o treino, é uma coisa que hoje, por a gente não ter um incentivo de patrocínio, às vezes, nesse campo, alimentação, muitos atletas às vezes têm problemas com isso porque não tem condições. O cara tem garra, tem gana, tem qualidade técnica, mas às vezes não tem condição de pegar um ônibus e vir para cá treinar. Isso aí a gente acaba vendo dentro de equipes
E às vezes os próprios jogadores se ajudam para tentar colocar uma pessoa boa para jogar, para treinar, que tem vontade, etc. Acerca de viagens, por exemplo, a gente sempre precisa... acredito que nos grandes times, por exemplo, o Corinthians, a gente já não tem esse problema, mas em outras equipes, eles têm que cotizar entre eles o ônibus, o uniforme, tudo. Você está pagando tudo do seu próprio bolso, entendeu? Então, entre os diversos problemas que a gente vê no futebol americano, eu acho que a maioria deles são em termos financeiros mesmo, porque aqui no Brasil eles têm essa cultura de venerar um esporte só, e às vezes eu acho isso uma cultura meio ruim, porque a diversificação esportiva, ela, querendo ou não, ela vai gerar mais fãs, com mais fãs você vende mais, você tem mais uniformes, tem diferentes partidas em diferentes lugares, e acaba que o futebol americano aqui no Brasil, ele poderia ser um desses esportes alternativos, né? E acaba que a gente só tem incentivo hoje no futebol, basicamente. Então isso tudo que um atleta de futebol profissional ele passa, ele tem lá o seu ônibus no horário, o avião no horário que ele vai fazer, comida, estadia, tudo. O futebol americano é diferente. O futebol americano, às vezes, a gente vai para um jogo que a gente demora 16 horas para chegar, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Às vezes a gente viaja direto e vai para o campo. O certo seria, por exemplo, a gente ir para uma estadia, ir para o hotel, alguma coisa assim. Então esses são alguns problemas que desgaste físico, entre essas coisas no geral. Assim. Tudo que você faz, basicamente, é um investimento que sai do seu próprio bolso, não tem ajuda. Desde comprar os equipamentos que são caros, você tem que ter a preparação fora dos treinos. A gente não treina só sábado e domingo. Por exemplo, segunda-feira, depois do jogo, você já tem que treinar de novo. Você tem que ir para academia, você tem que se preparar, você tem que comer direito, você tem que estudar. Então, por exemplo, às vezes na aula, que nenhum professor meu veja isso, eu estou fazendo coisa para o time. Eu saio mais cedo da aula para fazer coisa para o time, eu saio da aula para ir na reunião, e tudo isso é um investimento. Muita gente fala que é a questão financeira, porque realmente é complicado, mas eu acho que é muito força de vontade. É complicado você jogar num país onde você não tem apoio, onde você tem que estar sempre dando o seu jeito para jogar, e é difícil você ter um time que queira fazer isso, que esteja pronto para jogar um ano inteiro com dificuldades, um ano inteiro pronto para qualquer situação. O grande desafio é você convencer uma pessoa a colocar muito dinheiro, e ele conseguir transformar esse muito dinheiro que ele colocou em mais dinheiro ainda. Ele vai mostrar para os outros que é possível, que o futebol americano é lucrativo. E como eu disse, começar pequeno, girou a máquina, você consegue transformar num esporte grande. Tem que ter um maior apoio, tanto financeiro quanto de pessoas mesmo. Quanto maior o número de torcedores, automaticamente a mídia consegue ver a informação, aqui tá dando audiência, vamos começar a investir nessa parte, daí começa a vir um patrocínio de mais peso também, e você consegue elevar o nível dos seus jogadores. Olha, é uma boa pergunta, né? Eu acho que talvez seja não tão bem visto ainda o futebol americano no Brasil. Acho que já mudou bastante, já é um esporte hoje que atrai bastante público para os estádios. Você vai no nosso jogo do Canindé, você vê um estádio com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, é bastante gente. Mas acho que ainda as empresas não entraram nesse mercado, não viram capacidade de ganhar dinheiro com isso. Mais dinheiro, investimento. Só falta investimento. É ter as empresas chaves que patrocinem times, consigam dar mais estrutura, e depois de um tempo os times conseguirem gerar renda própria, com merchandising, propagandas, o que seja. Eu vou gastar um dinheiro fazendo uma campanha para divulgar o Tom Brady aqui, mas quanto isso vai me gerar de venda de produto? Vai vender um monte de camiseta do Patriots, mas vou falar o que é, mas aí o cara não vai conseguir ver um jogo de futebol americano porque ele não tem TV a cabo, ou não é assinante da ESPN. Então, tem muitos passos antes, né, para de fazer aquela transição de um esporte que hoje é um entretenimento legal, que passa na TV, que tem muita gente que gosta, para uma massificação desse esporte. Nós somos uma associação e a gente sempre busca a profissionalização, mas ainda tem um caminho muito longo para isso, entendeu? É uma questão de investimento, é uma questão de patrocínio, tá?
E hoje, infelizmente, essa crise que o Brasil vive, essa crise econômica, ela retrai investimentos. E essa retração atrapalha muito o esporte amador. Quem sofre muito é o esporte amador. O cenário do esporte no país atualmente é dividido por duas ligas que disputam times, jogadores e espaço na mídia. O torneio Touchdown tem mais atuação no Sul e Sudeste e o Campeonato Brasileiro é mais forte na região Central e Nordeste. Separando times e público com organizações diferentes, a rivalidade entre as duas ligas afeta o desempenho do esporte no país. Conseguir fazer jogos em estádios e levar público para o estádio, a gente sabe que é possível fazer isso. A gente aqui em São Paulo já viu o jogo aí com 3, 4, 5 mil pessoas até. Cidades de outros estados já tiveram jogos com 10 mil pessoas presentes. Então a gente sabe que existe um público que quer se alimentar do futebol americano. Agora, falta as equipes terem o dinheiro para movimentar, poderem gerarem o produto, né? E investidores externos para também ajudar na estruturação dos eventos. Nós temos a CBFA, que é a Confederação Brasileira de Futebol Americano, e nós temos isso está em caráter nacional, e nós temos o Touchdown, que é uma liga privada. Tá? É claro que você ter dois tipos de ligas nacionais é prejudicial, ok? Com certeza a unificação é essencial e necessária, porque unidos somos mais fortes, mas é uma questão política. Então a gente trabalha aqui para isso. O estado de São Paulo era dividido até um ano atrás, e agora que o estado está unificado, e isso é bom para todo mundo. Eu acredito que com certeza se unir seria fantástico, mas tem um pouco de vontade política. A gente tem duas ligas nacionais, não tem uma federação propriamente abraçada pelo Ministério do Esporte, porque a própria federação não está nem aí para cumprir os requisitos para poder se filiar. Você vê que as próprias pessoas que estão fazendo isso ainda não querem levar tão a sério. Porque se quisessem, já estavam correndo atrás de filiação, de se adequar para poder receber verba do Ministério do Esporte, de tentar criar um campeonato nacional só, unificado e mais forte, que isso é o que a modalidade precisa para evoluir. Tudo questão do presidente que tiver na CBFA. O dia que entrar um presidente que tenha trabalhado dentro do Touchdown, eu acho que acaba essa birra. Porque o problema é que quem não está no Touchdown ou quer entrar e não deixam, ou não consegue, e aí fica essa birra de eles têm o clubinho deles e tudo mais. O dia que acontecer de um presidente do torneio Touchdown chegar à presidência da CBFA, eu acho que a gente tem a unificação finalmente dos campeonatos. Sinceramente, nunca vai ter uma liga só no Brasil. Nem nos Estados Unidos você tem uma liga só. Você tem a NFL, que é a principal liga, mas você tem as outras ligas. E é necessário você ter as outras ligas também para você ter um desenvolvimento de outros atletas.